O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve reunião com o presidente da Câmara, os deputados Arthur Lira e líderes da casa para debater o PERSE, o programa voltado ao setor de eventos aqui no país. A repórter Janaína Camelo de Brasília tem as últimas informações. Um projeto de lei sobre o tema será enviado ao Congresso. É isso, Janaína? Boa noite. Boa noite, Tiago. É isso mesmo. Isso foi decidido aí em comum acordo entre o Congresso e o governo durante uma reunião que aconteceu mais cedo, né, na Câmara, na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Então, Arthur Lira, Fernando Haddad e lideranças partidárias. Ou seja, o governo que até dias atrás insistia em dizer que não abriria mão de jeito nenhum do PERSE, né, o programa aí de incentivo ao governo, então agora decidiu voltar atrás, disse que vai construir um texto junto com o Congresso para análise do Congresso aí de um novo programa, então, repaginado. Então, só lembrando, esse PERSE, né, um programa de incentivo ao setor de eventos, foi criado na pandemia, com vários benefícios, como, por exemplo, isenção tributária, justamente para ajudar aquelas empresas que foram muito prejudicadas, né? É um programa temporário que, recentemente, o Congresso decidiu que ele poderia valer até 2027, mas, mesmo assim, o governo decidiu aí colocar o fim a esse PERSE a partir de abril deste ano, durante aquela medida, estabelecido naquela medida provisória que foi editada no final do ano passado, naquele objetivo do governo de aumentar a arrecadação. Isso acabou causando um grande embate aí, né, entre o governo e o Congresso, já que boa parte dos parlamentares defendem-se a manutenção aí do PERSE. E aí, depois dessa reunião entre líderes e o ministro Fernando Haddad, quem falou com jornalistas foi o líder do governo na Câmara dos Deputados, que é o deputado José Guimarães, do PT, e ele explicou como o que, na verdade, ficou decidido nessa reunião. Vamos ouvir o que ele disse. Ao final, nós aprovamos, com o aval do ministro Haddad, primeiro, o PERSE vai ser separado num projeto de lei com urgência constitucional. O ministro Haddad o encaminhará através da Casa Civil para a Câmara e nós assumimos o compromisso de votá-lo até final de março, começo de abril, no caso do PERSE. E o conteúdo, o ministro Haddad ouviu as ponderações e será reformulado, será corrigido uma série de imperfeições e erros do programa e virá num PL com urgência constitucional. Quem falou também, depois dessa reunião com jornalistas, foi o deputado Felipe Carreiras, que foi o autor do PERSE e estava aí coordenando toda essa discussão. Ele comentou aí que houve-se consenso entre as duas partes. Vamos ouvir. Com o projeto de lei vai ser uma nova fase, mas também uma fase onde os líderes, com determinação do presidente Arthur Lira, terão que elaborar, juntamente com a Fazenda, um novo PERSE, mas que cumpra com seu papel, que tem aí sido os setores que mais têm gerado emprego no Brasil, com dados do IBGE, do próprio Ministério da Previdência e do Emprego, e a gente sai aí feliz com o resultado. Foi uma reunião muito positiva, onde todos aí tiveram consenso em relação a esse tema. E aí, Tiago, já estava previsto que o ministro da Fazenda se reuniria com líderes para apresentar números aí que justificassem que o PERSE não seria mais necessário. Porque, só lembrando, o acordo que foi feito com o governo quando esse programa foi criado é de que ele terminaria assim que completasse 20 bilhões em renúncia fiscal, com uma média aí de 4 bilhões por ano. Só que, segundo o Ministério da Fazenda, só no ano passado foram 17 bilhões de renúncia. Além disso, ainda tem aquela questão de suspeita de fraudes no programa, né? Então, nessa proposta que vai ser enviada pelo governo, vai ser contemplado no programa, vão ser contempladas apenas aquelas empresas que de fato precisam aí desse benefício. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele falou no Ministério da Fazenda logo depois dessa reunião também, disse o que exatamente ele levou para os líderes, como, por exemplo, uma série de inconsistências no PERSE, como, por exemplo, empresas que são beneficiadas, mas que foram criadas depois do PERSE ser aprovado, e apresentou também o volume de faturamentos aí das empresas que fazem parte do programa. Vamos ouvir um trechinho do que ele falou mais cedo. Das 11 mil empresas do PERSE, o faturamento em 2019, portanto pré-pandemia, foi de 146 bilhões de reais. O faturamento em 2020, foi o pico da pandemia, foi de 101 bilhões de reais. E o faturamento em 2022, vamos fechar o do ano passado, mas o de 22, já foi 200 bilhões de reais. Portanto, nós já estamos em franca recuperação.
A fala do ministro da Fazenda, destacando o PERSE, a Jovem Pan continua acompanhando e vai acompanhar, claro, a tramitação no Congresso Nacional.